Queridos, queridas, bom dia. Desculpa um pouquinho o nosso atraso. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Eu acho que todos os dias acordar com vida e saúde já é um presente. Mas hoje eu quero agradecer, em primeiro lugar, antes de agradecer às autoridades presentes e todos vocês que fazem a diferença na sociedade civil também. Eu quero agradecer a minha assessora, Ariane Rios, que desenvolve esses projetos diretamente comigo, que faz a diferença na minha vida pessoal e não só de trabalho. Quero agradecer toda a minha assessoria, a Janaína, o Caio, o Eduardo, o Elton, enfim, que eles são pessoas de Deus, que Deus colocou no meu caminho para me ajudar nessa caminhada, que não é fácil. A maioria de vocês sabem, eu sou a única mulher, são 18 homens e só eu. Então, a gente mata um leão a cada dia, mas também Deus dá grande vitória na nossa vida, grandes vitórias, e essa, para mim, é uma delas. Nós tínhamos um grande desejo de aprovar esse projeto e trazer para nós e para a sociedade a oportunidade do cuidado com as mulheres que passam e passaram pelo câncer de mama. Eu quero só deixar um recado antes de eu passar a palavra para vocês, que isso é muito mais do que política. Algumas pessoas já me acompanham aqui há bastante tempo. A Mônica, além dela ser, já vou cumprimentá-la, presidente da TV Tech. Mônica é uma grande amiga, uma grande mulher, que já venceu uma vez, e agora venceu a segunda vez o câncer, né? Três, me perdoem, 3 vezes. Então, essa mulher, para mim, ela é um exemplo de mulher, de determinação, de garra e de coragem. E, no meio de todo esse turbilhão, perdeu a mãe dela, enfim, todos nós temos uma história. Mas é bom que a gente lance essa história para a sociedade, de cada um de nós, para saber que através da nossa história, a gente pode ajudar muitas pessoas. Então, isso daqui, gente, muito mais do que política, é uma ação que nós sempre sonhamos em fazer. Já conseguimos contemplar algumas outras, e hoje Deus está nos dando essa oportunidade do lançamento do nosso programa Mulheres de Peito, que é em apoio às mulheres que têm e que já passaram e que passam pelo tratamento do câncer de mama, as que superaram e as que estão ainda em tratamento. E, através da lei, do projeto de lei, que já foi sancionado e hoje virou lei, foi realizada a sessão ordinária no dia 14 de fevereiro de 2023, onde foi promulgada a nossa lei. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença, pela oportunidade e pelo amor ao próximo, que é isso que traz vocês hoje aqui, né? Nós temos pessoas aqui de todo tipo de área, todo tipo de ação social, mas que juntos a gente sabe que pode fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Nós sabemos também que o poder público, hoje nós temos um atendimento aí diferenciado na nossa saúde. A doutora Daiane está aqui, a Érica também, doutora Érica, elas vão falar um pouquinho, que são da saúde da mulher. A gente já tem um atendimento diferenciado, quero inclusive parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele tem, né, dentro da saúde para essas mulheres. Mas isso daqui, esse encontro, esse programa, ele vai muito além dos cuidados somente com a saúde. A saúde, os cuidados é primordial, mas nós sabemos que envolve muito mais do que somente o cuidado, a medicação, o tratamento. Existem muito mais critérios e muito mais situações que a gente pode cuidar, que a gente pode acolher e que a gente pode ajudar essa mulher. Isso me motiva muito. Essa motivação começou muito, Mônica, porque eu conto sempre uma história que eu não conheci uma tia, que o meu pai fala que, inclusive, nós somos muito parecidas no jeito de ser. Eu sou muito coração, eu sou muito família, eu sou muito pessoas. E minha tia, ela era exatamente assim. E ela tinha 36 anos quando ela engravidou da minha prima. Inclusive, ela engravidou junto com a minha mãe, quando a minha mãe estava grávida de mim. 38 anos, me perdoem. E foi quando ela descobriu o câncer de mama e ela também descobriu que estava grávida da minha prima.
E quando o médico disse para ela que para ela se tratar, ela teria que tirar a neném, ela falou, não, doutor, eu tenho condições de ter minha filha, então eu vou ter a minha filha e depois, se tiver condições, eu me trato. Mas eu vou dar a vida à minha filha. Se Deus me deu, é porque eu tenho essa missão de trazer a vida para ela. Agora, a minha depois está nas mãos de Deus. E assim ela fez. Ela teve a minha prima, e a minha mãe conta que marcou muito, porque elas eram muito apegadas, ela e minha mãe, e marcou muito porque ela tinha a minha prima 1 aninho e meio, e foi quando a minha tia começou um tratamento, mas, infelizmente, já tinha avançado muito a doença dela, e o tratamento... e era também, como a Ariane falou, há bastante tempo atrás, né? Não tanto, porque senão eu vou falar a minha idade, né? Vocês vão pensar, não tanto, né? Mas uns 30 e pouquinho. A saúde não era o que é hoje, né, doutora? Uns 30 e pouquinho, né? E aí, o tratamento realmente não deu efeito, né? Não deu o resultado que se esperava, e minha tia veio a falecer. Também porque era a história de vida dela. Né? A missão dela era dar a vida à minha prima, que hoje, inclusive, a gente é muito apegada, e a missão dela foi cumprida na Terra. Então, isso sempre marcou muito, mesmo sendo uma história que a minha mãe e meu pai contam, mas marcou muito para mim, e também porque eu passei acompanhando o tratamento da minha mãe. Minha mãe teve câncer de estômago, não foi de mama, mas eu acompanhei bem de pertinho, inclusive no tratamento da químio, da rádio. Quero agradecer grandemente o pessoal da Abrapec. Eu tenho um enorme carinho por vocês, porque a minha mãe sempre teve plano de saúde, tinha condições de se tratar, mas uma amiga, uma pessoa próxima da igreja, falou, Heloísa, eu quero apresentar o trabalho da Abrapec para você. E a minha mãe conheceu, nós íamos nas festinhas, nos eventos que vocês realizavam. Então, assim, vocês têm um trabalho diferenciado, principalmente com as pessoas mais vulneráveis e que já passam por um processo difícil, né, de não ter condições de se tratar. E a gente sabe o quanto vocês se esforçam para dar o alimento, para dar as vitaminas. Então, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu estou arrepiada, o trabalho de vocês é lindo, é um trabalho humanizado, e vocês têm o total apoio da Késia como uma pessoa civil e como vereadora. Parabéns, Deus abençoe e continue abençoando. Então é isso, gente. A minha mãe passou pelo câncer, foi um tratamento doloroso. Deus, em primeiro lugar, mas a força de vontade de vida dela. E porque era a hora, não era a hora dela, ela está ainda aqui entre nós, era a hora dela, através de mim, contar a história de vida e a gente mostrar que existe uma oportunidade para todos nós, inclusive nesse momento tão doloroso que são os cuidados com a doença. Então, quero agradecer mais uma vez a Mônica, que é uma amiga, uma parceira. Gente, eu não costumo ficar nervosa, porque eu já estou muito acostumada a falar, inclusive eu amo falar em público, mas hoje eu estou ansiosa. Eu acho que é porque é uma pauta que, para mim, traz um sentimento muito grande. E eu choro mesmo, gente, porque a gente sabe o quanto é duro. Porque eu vivi isso com a minha mãe, independente de ser um outro tipo de câncer. Mas é muito doloroso. Então, você imaginar um tratamento desse é muito difícil. Por isso que eu estou aqui hoje, com essa finalidade que não tem nada a ver com política, que é do meu coração, do coração da Ariane, que é poder ajudar vocês, além do que vocês já têm de atendimento na saúde pública de Jundiaí, mas através de ações sociais, que mudem um pouco o histórico e a história diária de vida de cada uma de vocês, que tem pessoas aqui que estão, inclusive, se tratando. E a missão nossa, nesse momento, nesse programa, é ajudar de alguma forma. Você vê que eu estou até engasgando hoje. Né? Então, gente, esse é o nosso propósito, e que não se torne somente um programa para Outubro Rosa. O que a gente quer fazer são encontros mensais ou quinzenais, né? A gente vai definir isso através desse start hoje, e que mude aí bastante coisa, não na vida só das pessoas que se tratam, mas na vida de quem vai ajudar, né? Muito obrigada. A gente está aqui presente com a Mônica Gropello, que também é a gestora, além de presidente da TVTech, é minha amiga, minha parceira. Doutora Daiane,
Doutora Daiane é a adjunta da gestão de saúde da Prefeitura de Jundiaí, uma amiga também, uma parceira, faz um trabalho lindo pela saúde de Jundiaí, apoiando o Tiago Teixeira, que é o gestor, e apoiando o nosso prefeito. A doutora Érica também, que tem um trabalho lindo no HU, na saúde da mulher. Eu tenho aqui o prazer de ter a Carla Albino. A Carla é filha, né, do nosso vereador e presidente da Câmara, o Albino. Já se tornou uma amiga. A gente vê assim, uma mulher linda, né, um casal lindo como os dois. Eu olhava assim, as fotos e falava, que casal lindo, né? Doutor João Vitor é o marido dela. Eles são proprietários da Clínica Ferraz. É uma clínica maravilhosa aqui em Jundiaí, que faz tratamentos estéticos e da saúde também, dentro da dermatologia. Doutor João é dermato, e a esposa dele, a Carla, cuida da área de estética feminina e também da saúde feminina. E eu fui visitá-los junto com a Ariane, e a gente vê assim, esse casal maravilhoso, né, tão lindo, e vocês não imaginam o que tem dentro desse coração, né? A Carla, ela, em poucos minutos, ela me mostrou a mulher que ela é e o tanto de vontade que ela tem de apoiar, principalmente as mulheres mais vulneráveis que passam por esse momento tão doloroso, né, Carla? Então, eu quero agradecer a presença desse casal lindo, maravilhoso, abençoado por Deus. Vocês estão de parabéns, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando cada vez mais vocês. E muito obrigada pela parceria, tá? E eu vou falar o nome de todos vocês, mas, assim, gente, para mim a importância é igual. A gente tem pessoas aqui que já me acompanham, né? É o caso da Beth, é uma amiga, uma parceira, ela acompanha o meu mandato, ela me ajuda no Jardim Tamoio, onde ela mora, uma mulher forte, resiliente. Essa moça, ela é a estrutura da casa dela. Só eu e Deus sabemos o que essa moça enfrenta, né? Eu, Deus, ela. Mas é um privilégio tê-la aqui, porque ela é um tipo de pessoa que ela tem os problemas dentro da casa dela, ela cuida dos problemas lá, aí ela deixa os probleminhas dela lá para sair e ajudar quem precisa. Então, são pessoas assim que a gente precisa dentro dessa missão que a gente tem aqui, né, Ariane? Quero agradecer a Andréia. Andréia é mãe do Daniel, vereador Daniel Lemos, que é um grande amigo meu. A gente fala que a política ela é muito, às vezes, superficial, né? Mas eu falo muito para o Daniel. Dani, não deixe que a política quebre esse laço que nós temos de amizade e de carinho. Então, porque a política um dia vai, mas isso vai ficar, né? E quero agradecer a Andréia. A Andréia, ela está se tratando do câncer ainda, ela vai começar a rádio. Uma mulher resiliente, uma mulher forte, determinada, está de parabéns, e veio aqui nos ajudar e nos acrescentar também. A Romilda, que é do grupo Cortes de Carinho, Recortes de Carinho, me perdoa. Linda professora, né? Fiquei sabendo hoje. Parabéns pelo seu trabalho, gratidão, e obrigada por estar aqui para acrescentar também no nosso trabalho e na nossa rede de apoio. Isso. Eu só vou citar os nomes, mas depois a gente vai dar um tempinho para cada um de vocês falar um pouco da história e do porquê vocês estão aqui. Mara Gisele, Fios Encantados. A Mara. Muito obrigada, Mara. Faz um trabalho lindo também, que Deus te abençoe. Andréia de Lima, mãe do Dani. A Elisângela Maria Ferreira. Essas meninas são de Sumaré, elas são assessoras de um vereador lá de Sumaré, uma pessoa sensacional que é do nosso partido também, e elas estão aqui acrescentando. A Andréia, ela faz, a Elisângela, perdão, ela faz o tratamento, né, Elisângela, de um câncer de mama, uma mulher forte, maravilhosa, e ainda trabalha junto com o vereador lá em prol da comunidade lá de Sumaré. Para mim é um presente ter vocês aqui, viu? Podem ter certeza. A Patrícia, isso também de Sumaré, uma querida, obrigada pela presença. Elizabeth Fonseca, a Beth, que eu já apresentei para vocês. Adorou também. Já terminou o tratamento, Dorô? Já, né? Ela vai falar um pouquinho. Essa mulher tem muito para acrescentar para nós. Eliana, a Eliana, assistente social da Prapec, está lá,
no plenário, uma grande mulher, faz um trabalho lindo na Abrapec, já passou por várias unidades, né? Nos recebeu com grande amor, eu já falei um pouquinho de vocês, e é esse sentimento que eu tenho pela Abrapec, viu? Parabéns de coração. A Isabela Cristina Caus, da Abrapec também. O doutor Laerte, ele é psicólogo da Abrapec. A Deise, né? Da Isa, perdão, da Abrapec também. Também psicóloga. A Cláudia está lá da Abrapec também. A Cláudia é da Grau. Não é da Grau, né? Isso, perdão. Estou conhecendo a maioria deles hoje, né? E aqui é o Ian também, Ian William, conheci agora, muito querido também, da Grau também, né? Isso. E a Carla Albino, que eu já falei, o doutor João, que eu já falei, a Claudete, uma querida. Claudete, ela já é aposentada, ela teve um trabalho lindo aí pela sociedade também, ela foi assistente social. E eu acho muito legal eu dividir isso com vocês, Carla, porque o que mais nos deixa felizes e realizadas é que hoje, doutora, a sociedade civil, ela nos procura para querer nos apoiar nos nossos projetos. Então, nós recebemos já a visita de uma pessoa que tem uma roda que cuida dos cuidadores de pessoas com Alzheimer, que ela precisa de apoio. Então, são várias outras tratamentos, outros segmentos, outras doenças que estão nos procurando. Então, isso é muito gratificante, é porque as pessoas estão confiando no nosso trabalho. Isso, para mim, é o que tem de mais valioso. Matilde Helena, Fios Encantados também. Obrigada, Matilde. A Mônica Gropelo, já citei. Já falei bastante de você, né? Érica Pimenta. A doutora Érica também já falei. Doutor João Vitor. É isso, gente. Está todo mundo aqui, agradecer a todos, muito obrigada, obrigada pela disponibilidade de cada um, e eu espero muito a gente, através desse encontro, trazermos outras pessoas da sociedade civil e que, através disso, a gente desenvolva aí um trabalho diferenciado, um encontro, a gente vai definir, né, Ariane, de que forma. Eu acho que é importante falar um pouquinho, vocês querem entender a lei um pouquinho? Eu acho que é importante para vocês, né? Pode falar, Ari. Bom dia a todos e todas. Brevemente, né, a gente construiu essa lei, então, o programa Mulheres de Peito. Como vocês sabem, né, a Késia, como vereadora, ela pode fazer programas que reúna os esforços da sociedade civil, porque o poder público já tem o papel dele, mas essa lei, ela inclusive diz ali no artigo 2º que o programa pode ter o apoio, né, do poder público. Então, a gente institui o programa Mulheres de Peito, a ser executado pela sociedade civil, com o objetivo de criar e promover rede de apoio às mulheres com câncer de mama, com os seguintes objetivos: viabilizar a criação de uma rede de apoio às mulheres no município, orientar as mulheres com câncer sobre seus direitos, encaminhar para instituições parceiras ou não do programa que realizem acolhimento, terapias e outras ações voluntárias destinadas ao público feminino, promover a autoestima das mulheres, incentivar a adoção de práticas de atividades físicas e de saúde integral e disseminar informações que assegurem o bem-estar físico e emocional das atendidas. Então, a Késia poderia ter parado por aqui, né? A lei foi sancionada, agora caminha, mas a gente sempre diz que a gente tem a preocupação de tirar a lei do papel, de colocar em prática. Então, esse que é o objetivo hoje, a gente está com alguns parceiros aqui, né, algumas pessoas que já realizam trabalho na cidade. A gente vai ouvir um pouquinho a doutora Érica, que vai falar um panorama geral do município a respeito disso, breve, tá, gente? Não é uma palestra, não é uma coisa tão aprofundada hoje, porque hoje o objetivo é esse, é conhecer o que Jundiaí tem, né, em poder público e sociedade civil, e o que a gente precisa avançar e como que a gente pode avançar. Então, a ideia é que a gente tenha essas reuniões mensais e, ouvindo as necessidades, né, especialmente das pessoas que passaram ou passam pelo tratamento, que a gente possa descobrir. Tem necessidade de ter um grupo de apoio, por exemplo, psicológico? Que outras necessidades a cidade tem? Então, é esse o objetivo hoje, porque esse programa, né, Késia? Não sei se você quer falar essa parte, mas são os princípios aí
do que a Kézia tem no mandato dela, né? A gente acredita que junto a gente é sempre mais forte, né? Porque tem esse sonho, né, Kézia, de deixar um legado, de uma política diferenciada, e porque a gente sabe que esse problema tem uma incidência alta. A gente costuma falar muito que é fácil você praticar a vereança, né? Se eu atender as demandas que a gente tem, a gente recebe muitas demandas, né, Ariane? Mas as demandas comuns são o quê? Problema de corte de mato, problema de buraco na via, que todos vocês conhecem, que são os problemas diários que os munícipes procuram o vereador para isso. Mas eu sempre falo, gente, que quando eu saí candidata, eu saí com a intenção de ajudar o partido. Eu já trabalhava na prefeitura, eu tinha um trabalho junto com serviços públicos e ele sentia muito esse meu carinho, essa facilidade com pessoas. Que ele é o presidente do meu partido hoje, ele disse, Kézia, você tem que sair candidata. Eu falava, não, porque não parece, mas eu sou briguenta, né? Porque a mulher na política precisa se posicionar, não adianta. Então, eu choro tudo, mas se precisar, eu brigo chorando. E aí, eu luto pelo que eu quero, porque eu sei que o que eu quero é o bem para a comunidade, né? E aí eu falei isso muito, falo, e sempre, desde o início eu falava isso com a Ariane, o que eu quero, porque eu pedi muita orientação espiritual para os meus pais, que eu sei que são preparados para a vida, foram preparados, enfrentaram muita coisa, inclusive a perda de um filho de 24 anos, né? E por isso que a gente acredita que foi o que despertou o câncer na minha mãe. Mas, assim, eu fui procurar orientação para eles e eles me disseram, se for a vontade de Deus, você vai entrar nesse cargo. Falei, pai, mas Deus não, acho que não concorda muito com a política, né? Meio complicado. Aí ele falou assim, você não precisa mentir. Você sabe, é bíblico o que tem na Bíblia. Diz a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que eu pratico no meu mandato, até quando Deus permitir. E o que eu sempre falei, eu quero deixar uma história, um legado, de fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que a Ariane está falando, me perdoa. Imagina. Então, só para a gente se organizar em relação à programação, hoje é um lançamento, a gente vai passar a palavra para a doutora Daiane e para a doutora Érica, que vão apresentar brevemente esse panorama, e aí depois a gente vai chamar aqui em cima cada uma de vocês, da Abrapec, uma representante para vir falar, da Fios Encantados, da Recortes de Carinho, o pessoal de Sumaré, Dorô, a Clínica Ferraz, Claudete, porque a gente entende que é a autoridade também quem passa pela doença, né? A gente entende que tem uma autoridade para falar a respeito disso. Mas a ideia, como hoje é um primeiro encontro, é que vocês falem 2, 3 minutinhos a respeito do trabalho de vocês ou do que vocês entendem como necessidade. O que a cidade precisa? Porque a gente quer dar esse encaminhamento. 4 minutos? Bom, enfim. E a gente vai ter a sequência. É um programa, não é uma palestra, não é uma ação isolada. Então, vamos ter tempo para dar continuidade a isso, tá bom? Obrigada, e acho que agora a gente pode... Isso, o que a gente quer, depois a gente vai organizar isso, né, Ariane? De que forma, como serão os encontros, se serão aqui mesmo, quem virá para agregar, e a gente vai em busca das mulheres também que precisam desse apoio. E vocês vão estar com a gente para trazer também essas pessoas, essas mulheres para cá, entendeu? E assim vai começar o nosso programa Mulheres de Peito, e o que a gente quer é disseminar isso, né? Agora é com vocês. Eu vou pegar a apresentação aqui, tá? Quer começar? Doutora Daiane. Doutora Daiane é adjunta de saúde da Prefeitura de Jundiaí. Bom dia a todos. Novamente, agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus e, claro, a nossa vereadora Kézia, a todos que estão aqui junto conosco. Realmente é juntar forças, né, em prol aí de um bem comum. Eu sou médica, né, de formação, sou médica de família e comunidade e estou agora, como a Kézia já referiu, né, adjunta na pasta da saúde. A doutora Érica, depois ela vai dar todo um panorama mais específico daquilo que a gente oferta, né, de saúde aqui, mas já parabenizar a iniciativa dessa lei. A Kézia, eu acho que ela traz muito a voz da nossa comunidade, é uma pessoa que está sempre ouvindo a comunidade, as pessoas, necessidades, essas pessoas com carinho, com uma sensibilidade, se dá para a gente falar que é própria da mulher até um pouco, né? Ela sempre está buscando, né,
saber mais a respeito, sobretudo, né, lá conosco na saúde, né, aquilo que a gente oferta, aquilo que pode melhorar, aquilo que ela pode vir juntar as mãos e ter força para caminhar junto com os nossos usuários da saúde. Então, parabenizar toda a sua equipe também, né, que trouxe essa lei agora então aprovada, que é de grande benefício às nossas mulheres, porque realmente a gente consegue avançar em política pública de saúde, a gente tem uma oferta muito boa, ainda mais quando a gente vai comparar com os outros mais de 5.500 municípios que a gente tem nesse país, mas realmente a gente não consegue fazer tudo sozinho dentro da saúde, precisa de outros parceiros, né? E a pessoa, né, sobretudo a mulher, né, que é o foco aqui, a mulher que está em tratamento de câncer, a gente sabe que ela precisa de outros apoios, né? É um momento muito delicado para ela, um momento delicado para a família, né? Há uma insuficiência econômica, por vezes ela precisa de cuidador, então acaba perdendo aí um pouco o poder econômico também, muda a rotina da vida daquela família, para além, lógico, da ansiedade, da preocupação que se gera, né, nesse cenário, mas muda muita rotina, ela precisa, às vezes, de um cuidador, de um filho, e que pessoas também que precisam ser olhadas, né? O cuidador tem que também ter o seu olhar. Então, parabenizar, né, essa iniciativa que vem para a nossa comunidade, acho que ela vem mesmo para somar, é muito importante esse apoio a essas mulheres, aquilo que não está diretamente ligado aos cuidados em saúde, mas que é fundamental para essa mulher ter um avanço, ter o seu processo de cura, né? Lembrar que não é só a iniciativa, né, ou intervenções em saúde, em fazer uma cirurgia, que é super importante, em fazer uma quimio, uma rádio, mas se essa mulher não tem uma alimentação boa, né, ela não tem uma seguridade, né, não recebe algum tipo de benefício, ela vê que a família dela está desestruturada, isso com certeza vai influenciar para que ela não tenha aí uma evolução tão positiva, né, ou uma evolução mais prolongada e que venha outras consequências desse processo oncológico. Então, parabenizar o projeto de lei, a lei já agora aprovada, parabenizar todos que estão aqui, né, e a gente sempre coloca à disposição, né, esse segundo artigo, poderá, certamente estaremos, viu? Conte muito conosco lá, o Gabinete da Saúde está sempre muito aberto a gente traçar políticas junto, a gente também sempre tem esse mesmo olhar da vereadora Kézia, que é ouvir, a gente nunca faz nada isolado na saúde, para a nossa comunidade, a gente faz formatado as necessidades que a comunidade emanam para nós, né? Sempre, né? Então, a gente tem a análise técnica, mas também aquilo que é necessidade para algum tipo específico de cuidado, algum tipo de ação da saúde, né? Eu acho que é um pouco isso, não vou me estender, senão a Dorô vai brigar comigo, que eu vou cortar seus 4 minutos, né, Dorô? Dorô é uma querida, uma amiga, conhecida também. Vou já passar para a doutora Érica e que teremos aí uma excelente manhã aí tratando desse assunto. Obrigada. Vamos ver se eu consigo me mexer aqui sentada à mesa, porque minha mão, vocês vão perceber que ela vai dar uma voltinha de um lado, uma voltinha do outro. Meu nome é Érica, então, eu sou ginecologista, eu sou servidora pública há 16 anos, quase 17. Eu estou há 5 para 6 anos num apoio técnico da saúde da mulher aqui do município de Jundiaí, né? Eu já tenho uma história de Jundiaí, porque eu sou jundiaense, eu fiz faculdade aqui em Jundiaí, fiz residência aqui em Jundiaí, então toda a minha trajetória foi passando, né, por todas essas estruturas que a gente tem dentro da cidade falando em saúde, né? Eu queria parabenizar, né, porque realmente foi o que a Kézia disse, que uma campanha é um outubro que é rosa, igual eu coloquei, né, nessa frase, mas que o diagnóstico de câncer de mama não é só mensal, na verdade, ele é diário, né? Então, um programa ele tem uma abrangência em saúde, em educação, que é muito maior.
porque não é só numa saúde que a gente fala quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala em educação, né? E quando a gente fala em programas, a gente está fazendo um investimento em educação em saúde, que infelizmente a gente precisa disso para criar toda uma rede de apoio e realmente a gente conseguir, né, ter uma saúde efetiva mesmo, como promoção, né, e prevenção de saúde. Eu vou colocar um pouquinho o panorama, eu não sei se ficou um pouquinho pequena a letra, mas em Jundiaí, especificamente, nós tivemos em 2021 114 casos novos atendidos dentro da saúde pública. E em 2022, 126 casos novos. Só queria colocar um alerta que eu não coloquei aí, mas em 2020 nós tivemos só 80 casos novos. Então, só para mostrar um pouquinho o reflexo que a gente teve dentro da pandemia, né, que infelizmente a gente teve, apesar da oferta acontecer, a gente teve menos procura, a saúde ficou voltado mais para assistência e menos, né, para prevenção, e infelizmente a gente teve que em 21 e 22 realmente correr atrás, né, de toda essa demanda reprimida que a pandemia fez, né, no nosso município, mas também acho que no mundo inteiro, né, como um todo. Esses casos novos, né, eles vão refletir num número de óbitos em 2021 de cerca de 49 mulheres, que, na verdade, é uma série histórica. Entre 2015 e 2021, né, nós tivemos 49 mulheres, em média, por ano, em Jundiaí, indo a óbito pelo câncer de mama. Né? Ele é responsável, mais ou menos, por 15% dos óbitos de câncer na população feminina. Ele é o segundo que mais leva a óbito. Né? Na população feminina, a gente só perde para as doenças cardiovasculares. E um ponto que é importante quando a gente fala em programa é que a gente tem uma maior mortalidade na assistência, na esfera, né, com assistência privada, suplementar. Então, não é um problema que a gente consegue, às vezes, cuidar só dentro, né, da saúde pública, né, pensando só no município como unidade de saúde, como ambulatório da saúde da mulher, como hospital universitário, São Vicente. Então, se falar de câncer de mama, né, se torna extremamente importante, porque ele não é só uma realidade que está dentro das nossas UBSs, né, está dentro das empresas, né, está dentro dos supermercados, né, então são os trabalhadores, essa mão de obra que às vezes tem assistência suplementar, que também precisam dessa educação em saúde. Então, fazer mamografia, ela vai diminuir o câncer de mama? Ela não diminui, pode passar. Mas a gente sabe que o diagnóstico precoce, mais do que eu falar, né, vocês que passaram e estão passando por isso sabem que 95% a gente tem de chance quando a gente tem um diagnóstico precoce. Em Jundiaí, a gente tem uma oferta de cerca de 2.500 mamografias mês na saúde pública. Apesar dessa oferta, a gente tem uma média de 1.700, 1.800 mamografias sendo realizadas. Então, apesar dessa oferta, a gente está fazendo, a gente tem uma porta aberta de entrada, a gente ainda tem mulheres que não fazem, né, como um objetivo de vida, como uma proteção, como um autocuidado. Em Jundiaí, né, o que a gente fez de pactuação, né, a gente está seguindo a Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério ele orienta a mamografia a partir dos 50 anos até os 69 com mamografia bianual. Só que Jundiaí singularizou para as mulheres fazerem a partir dos 40 anos, anualmente, até os 74 anos. As mamografias, elas podem ser solicitadas pela enfermagem, porque aqui em Jundiaí a gente tem protocolos de enfermagem para a saúde da mulher bem definidos, né, tanto para mamografia quanto para rastreio de câncer de colo do útero, para Papa Nicolau. Então, pode ser a enfermagem, o médico de família, generalista ou ginecologista. Ela pode ser através de uma consulta
agendada, ou ela pode ser por livre demanda, né, ou por alguma queixa, ou por acolhimento de enfermagem, avaliando aquele risco, né, e aquele tempo de passagem ou não dessa paciente. Nós temos algumas unidades trabalhando com acesso avançado, né, que acaba também fazendo com que essa oferta seja mais rápida, né, e mais oportunística. Nós vivemos com os fatores comportamentais, então por isso que a gente fala em educação em saúde, né? Então a gente fala que a mamografia ela não é um preventivo, ela faz um rastreio precoce, ela vai fazer um diagnóstico precoce, né? Mas nós temos algumas coisas que a gente pode estar trabalhando e os fatores comportamentais eles são bem importantes. No parentesco, isso a gente infelizmente não tem como modificar, mas vale um sinal de alerta importante. Pode trocar já. Então, mais para parentes de primeiro grau, lembrar que homens na família com câncer de mama, eles representam mais ou menos 1%, né, dos cânceres de mama, né, mundiais, e eles, quem tem fator de risco maior, tem câncer de mama em homem na família, tem um risco maior, né, dessa parte genética. E os fatores de proteção. Então, esses a gente consegue trabalhar em educação. Então, a amamentação, né, a manutenção de peso corporal, prática de atividade física, evitar as bebidas alcoólicas. Então, isso faz com que 28%, mais ou menos, de muitos tipos de câncer, não é só o câncer de mama, sejam evitados. E quando a gente fala em rastreio, por quê? Para a gente não ter a mulher procurando o serviço de saúde quando ela já tiver algum sintoma. O ideal é a gente ter esse diagnóstico antes que esse sintoma apareça. Então, por isso que é importante quando a gente fala muito de mamografia. Ela é a única coisa importante? Não. Mas esse diagnóstico precoce, ele vai estar fazendo a gente ter aquele sucesso de sobrevida maior. Então, a mamografia como oportunística para um diagnóstico precoce, né? E isso sim faz a diminuição da mortalidade. Infelizmente, o câncer de mama, o que a gente avalia de estudos mundiais é que ele não vai ter uma diminuição agora, né? Por quê? Porque o estilo de vida, as alterações que a gente tem no dia a dia, elas fazem com que haja esse aumento. Então, por mais que a gente oriente, que a gente faça a mamografia, a gente vai ter aquele número e que pode ser crescente ainda. Então, a gente ainda não está no pico, né, ainda desses diagnósticos, infelizmente. Então, a gente tem que estar dando orientações confiáveis para a gente poder ter esse diagnóstico precoce, o tratamento, né, e a gente ter qualidade de vida, né, para essas mulheres. Como eu já tinha dito, as unidades de saúde podem ser tradicionais ou as estratégias de saúde, elas são a porta de entrada. Então, ela não precisa ter consulta agendada para estar procurando o serviço, ela pode ser orientada, né, seja pela enfermagem, seja um acolhimento ou uma consulta de demanda espontânea por uma queixa em específica, ou porque ela nunca aparece na unidade, ela apareceu, então vamos fazer tudo o que a gente pode fazer naquele momento, né, tentando olhar ela dentro daquele território, né, do estilo de vida dela, o que a gente pode estar fazendo. Eu coloquei um fluxograma de como que é o cuidado integral da pessoa com câncer de mama dentro, né, do município de Jundiaí. Então, a porta de entrada, ela é a unidade básica, ela pode ser por uma suspeita ou ela pode ser por uma consulta de rotina. Essa paciente tendo a avaliação, né, ou de enfermagem ou do médico, ela vai ser solicitado a mamografia dentro aquela idade que a gente orientou a partir dos 40 anos e aqui em Jundiaí. Com essa mamografia, tendo uma alteração, ela é encaminhada como prioridade para o ambulatório da saúde da mulher. O ambulatório, para quem não conhece, ele é ao lado do HU, ele não faz parte do hospital universitário, mas ele é um anexo e ele é composto de médicos que são dos servidores do município.
O diagnóstico mesmo do câncer de mama, ele é feito através da biópsia, então é lá que ela vai passar pelo mastologista, que ela vai estar tendo uma orientação de equipe multiprofissional. Então, nós temos no Ambulatório da Saúde da Mulher nutricionista, assistente social, enfermagem e psicóloga, que faz esse acompanhamento e essa assistência junto a essa paciente. Tendo o diagnóstico, ela pode estar percorrendo por 2 caminhos, né? Ela pode estar passando direto com a agenda para a cirurgia, que é no hospital universitário. O próprio mastologista do Ambulatório da Saúde da Mulher que faz a cirurgia. Então, a gente tem esse fluxo, que é um fluxo que é rápido e é um fluxo próximo, né, que faz vínculo, porque é o mesmo médico. E o Hospital São Vicente como uma retaguarda da oncologia clínica. Então, para avaliação e para tratamento quimioterápico, radioterápico, hormonioterapia. Em geral, nesse caminho, né, percorrido, né, por essa mulher, o que a gente sabe, com a mamografia alterada, ela vai passar em até 15 dias no Ambulatório da Saúde da Mulher. A core-biópsia estava demorando para ser agendada em torno de 7 dias, né? E, com isso, a gente acaba garantindo, né, os 60 dias do tratamento que é o preconizado, sempre pensando nos melhores fluxos e tentar sempre a aproximação, porque são serviços, apesar, né, da gente estar dentro de um sistema público que parece, ele acaba tendo um cuidado e é preciso assim essas conversas e essas repactuações, né, para a gente estar próximo, porque ela vai sair, por exemplo, do Ambulatório da Saúde da Mulher e vai passar no Hospital São Vicente, que são outras equipes. Então, esses fluxos são conversados e são discutidos, né, para fazer sentido, né, para o cuidado, para fazer sentido com a paciente, para fazer sentido para a equipe, né, principalmente aquelas que fazem quimioterapia, né, antes da cirurgia, para a gente conseguir adequar, né, o término da quimioterapia com a cirurgia proposta pela equipe. A mamografia, o agendamento, em geral, ele até de uns 15 dias, mais ou menos, né? Entre ela está fazendo, ela está solicitando e está fazendo. O que a gente pede para as equipes, se tem alteração na mamografia, que a equipe que faz a mamografia, o serviço conveniado, ele reporte para a unidade de saúde. Assim, a gente não tem aquelas pacientes com exame alterado que ficam em casa, porque às vezes acontece, né, da gente ver um exame vai 1 ano atrás, 6 meses. Então, a gente tem essa pactuação para a gente poder estar fazendo busca ativa dessas pacientes e elas não ficarem perdidas, às vezes até por medo. Então, esse trabalho é importante, né, de cuidado. Fui rápida, não fui? Foi objetiva. Eu acho que então eu queria agradecer. Eu entendo quando a Kézia fala, porque assim, quando a gente fala com pessoas que estão engajadas, na verdade, porque aqui só tem pessoas que estão engajadas nesta causa, a gente sente mesmo, mas o que a gente vai falar para estar acrescentando, que são pessoas que sabem do que eu estou falando, sabem como que funciona, já percorreram em algum momento, né, por tudo isso que eu falei, né? Então eu concordo que é difícil a gente estar falando, né, e tentar acrescentar alguma coisa e realmente trazer o que realmente o trabalho de vocês, porque a gente precisa, quando a gente une essas forças e essas experiências, né, com certeza a gente tem maior êxito, né? Isso, obrigada, gente. Obrigada. Gente, aqui dá para ver, né, como nós estamos super bem assistidos pela saúde pública de Jundiaí. Então, a gente tem que parabenizar a escolha do prefeito Luiz Fernando Machado com o gestor Tiago Teixeira e ele, por consequência, essas meninas maravilhosas, jovens, lindas, né? E que trazem uma bagagem tão grande para nós. Né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Deus abençoe. Para nós é um presente ter vocês aqui também, viu? Muito obrigada, gratidão de coração. A gente sabe como é complexa a agenda delas também e como de todos vocês. E se vocês disponibilizarem esse amor e carinho aqui, a gente já começou com tudo, viu? Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a Mônica Gropello, porque ela tem uma reunião em São Paulo. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente, porque ela vai ter que, infelizmente, ir embora, né, meu amor? Fica à vontade, Mônica. Bom dia. Eu vou falar como Mônica apenas, né?
A importância, né, como a doutora falou, a doutora Érica, a doutora Daiane, a Késia, a Ariane, a importância desse evento, ele marca, eu acho que um início oficial, né, de uma campanha do câncer de mama aqui na cidade, porque eu acho que de todas as cores, de todos os meses, eu acho que o rosa, ele talvez seja um dos mais antigos. O Outubro Rosa sempre foi muito marcado. Hoje a gente tem o Abril Branco, o Abril do Autista, o Setembro Amarelo, que agora ele tem vários amarelos, várias causas, mas acho que o rosa sempre está. Foi uma campanha, uma cor que marcou muito. Aonde a gente vai, a gente sabe que o rosa ele marca o outubro do câncer de mama e marca a mulher. E então eu acho que traz o câncer. Eu sempre, quando eu tive diagnóstico, é uma doença grave, não é uma gripe, né? Eu costumo sempre falar isso, porque a gente tem que entender que, se pegar no começo, você tem uma chance de cura enorme. Como eu estou aqui já, meus primeiros diagnósticos foram em 2005. Eu tive um terceiro diagnóstico em 2021. E sempre foram por exames preventivos. A mamografia, e que continua sendo importante, o ultrassom, que continua importante, mas é a minha vida. Então, eu preciso fazer esses exames, eu preciso falar para as pessoas. E quando a gente que teve câncer de mama, chega alguma amiga e fala, ai, gente, preciso fazer minha mamografia. É natural. A pessoa já se olha e fala, ai, eu não fiz esse ano. E muitas amigas falam, puta, eu tenho medo de ir lá e ter câncer. Então, às vezes, não faz porque tem medo mesmo de ouvir, olha, você está com um diagnóstico aqui com uma suspeita. Então, é uma doença que assusta, mas que, graças a Deus, por conta da tecnologia, da medicina, da evolução, de tudo que foi falado aqui, a gente tem condições de tratar, se curar e viver muito bem. O que não dá é para se omitir dos exames de rotina e também do tratamento, mas são escolhas. Tudo é escolha. Então, eu venho aqui, muito obrigada, Késia, muito obrigada, doutora Daiane, doutora Érica. Doutora Daiane, ainda ontem falava com ela sobre uma ex-professora minha que está desesperada para fazer um exame. E eu falo do domingo, no sábado, porque eu passei por isso. E é um desespero. É um desespero quando você recebe o diagnóstico. Primeira sensação de que você vai morrer. Porque você não sabe o tamanho daquilo. Você não sabe se ele é pequeno, até entender se ele é triplo hormonal, pequeno, in situ, dentro, fora, ou como ele está, você já se acha com o corpo inteiro com câncer. Não tem jeito. Assusta mesmo. E as pessoas que estão no entorno se assustam mais ainda. E tem gente que não quer falar, tem gente que não quer escutar, tem gente que não quer ir atrás, tem gente que não quer fazer tratamento. E todas as pessoas a gente deve respeitar, porque em cada um o diagnóstico ele tem um efeito diferente. Ele traz para a gente um sentimento e uma dor única, né? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga que faleceu, Maíce de Souza, e que a gente sonhava, 4 mulheres aqui em Jundiaí, em 2005, em construir um grupo, uma ONG. Eu falei isso para a Késia, e ela me ouviu. As 3, infelizmente, faleceram. Eu fiquei, né? E a Maíce disse para mim, um dia antes de ser internada, olha, cuide de você, ajude as pessoas e fale. Então, eu tenho falado. E é por isso que eu vim aqui. E no ano passado, quando a gente fez o encontro maravilhoso, com uma força estrondosa, com o poder público aqui, com essas médicas maravilhosas, resilientes, né? Com mulheres maravilhosas, com a Ariane, que é uma amiga. E eu falei, Késia, precisa oficializar o câncer de mama na cidade. Precisa ter uma força pública, né? Porque é uma doença tão antiga, uma campanha tão antiga, e com um trabalho tão lindo e maravilhoso na cidade. Graças a Deus a gente mora em Jundiaí. Graças a Deus a gente tem homens aqui,
né, vou falar em nome do Dr. João Ferraz, apoiando a causa que os outros que estão aqui. E os outros vereadores também da casa, que me mandaram mensagens carinhosas quando eu tive o meu 3º diagnóstico. Então, a gente sabe que o poder público, se ele está engajado, a força é diferente. Mas não é qualquer poder público, é o poder público comprometido, engajado, com propósito. E é isso que tem nessa mesa aqui, ó. O poder público unido. O Danielzinho, eu sei, ele falou para mim, da senhora, a gente conversou bastante. Então, para mim, como Mônica, hoje, é um marco. Porque eu tive o câncer em 2005. Né? Foi bilateral sincrônico, eu entrei com um tumor e saí com 2. Eu não sabia que eu tinha um em cada mama. Graças a Deus, né, aos mentores espirituais e a um médico que o que eu tinha de idade, ele tinha de cirurgia de câncer de mama, eu tinha 40 anos na época, e eu saí com 2, eu não sabia que eu tinha 2. Mas olha o que foi a experiência de um médico que opera todo dia mama, né? E é isso, é o a mais que cada um faz, é o a mais que cada uma faz aqui, que cada um faz. Esse a mais, ele é um propósito, para mim é um propósito. Então, estar aqui hoje, Kézia, é um propósito de vida, porque não é possível que na minha cidade, eu tendo 3 diagnósticos, tendo a oportunidade de estar no governo público, ter um prefeito que me deu um apoio absurdo, incomum, com uma amorosidade absurda, gente, absurda, porque naquele momento eu também estava perdendo minha mãe. Então, eu não sabia qual dor eu escolhi em 2021. Eu tive o diagnóstico em agosto, e em setembro eu operei, dia 30 de setembro, e minha mãe, eu sabia que eu ia perdê-la. Brevemente. Então, eu tinha que escolher entre a mastectomia e a dor da minha mãe. E são 2 dores muito parecidas. Mãe, mama, mulher, né? Colo, referência. Eu estava perdendo tudo. E estava perdendo o meu M de Mônica. Meu M de mulher, de menina, né? Da minha mãe. Porque quando perdi minha mãe, eu perdi tudo, mas eu escolhi uma dor naquele momento. Eu tinha uma mastectomia do lado direito, e eu coloquei um expansor. Eu fiquei desesperada, porque eu pensei na mastectomia em 2005, e não aconteceu, eu fiz 2 quadrantes. Mas eu não pensei na mastectomia, e nem que eu teria um 3º diagnóstico, porque o meu caso é fora da curva. Eu não bebo, eu não fumo, eu pratico esporte todos os dias e eu tenho uma alimentação sensacional. Eu acho que eu tenho. Mas veio para mim. E graças a Deus veio para mim. Porque eu sou outra mulher. Eu não estaria aqui hoje se não fossem os meus cânceres. Eu não teria a força que eu tenho se eu não tivesse o diagnóstico. Eu garanto para vocês. Porque eu tirei a força, principalmente em 2021, e, gente, escolher entre viver a dor de perder a mama, escolher passar os últimos momentos com a minha mãe, eu escolhi ela. Eu nem lembrei se eu tinha mama do lado direito ou não. O corte estava aqui, o dreno, tudo. Mas eu escolhi minha mãe, porque ela não ia ter chance de reconstruir, mas a mama sim. O doutor João viu outro dia minha mama. Não tenho problema nenhum de falar. Eu escolhi falar, porque para mim falar, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas. Eu trabalho com comunicação e minha vida inteira eu pedi para as pessoas falarem das suas doenças e das suas fragilidades. Quando chegou no meu momento, eu não podia me esconder. Então, isso que está sendo feito hoje, talvez a Kézia não tenha, ou talvez tenha, a dimensão do quanto é importante. Eu, pessoalmente, quero me debruçar. Mas, principalmente, porque hoje a gente tem 2 médicas engajadas, com uma humildade,
com uma resiliência, que me atende no domingo à noite com a mesma amorosidade que ela me atende para bater um papo e tomar um café. As duas, a doutora Daiane e a doutora Érica. E ter uma mulher na Câmara que puxe isso, porque precisa ter mulher. Como o Luiz Fernando diz, em Jundiaí a gente precisa ter a política do amor. Gente, a política, ela tomou caminhos tão agressivos, mas a gente precisa olhar atrás da política o ser humano. Não é se o cara é do B, do C, do disso, daquilo. Gente, não importa. Importa o ser humano que está fazendo aquela política. A Carla é filha do Albino. Não é? Tenho certeza que o Albino vai dar apoio para a gente. Absoluto. Como presidente. Tenho certeza dessa amorosidade que tem aqui. E Jundiaí é uma cidade amorosa. O câncer de mama é uma doença que traz amor. A rede que existe no nosso entorno. Gente, você tem câncer, uma procura você. Não procura na hora que você fala, mas procura na hora que você faz e vem a mensagem. Olha, eu tive também, mas o meu caso é assim. Você passa a quase ser médica da pessoa. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que agora eu devo tomar esse remédio ou não? Gente, a gente adquire um tamanho que a gente não entende. Falei para a doutora, passei para ela. Ela perguntou lá, minha professora Mônica, você acha que eu devo tomar o remédio? Eu posso esperar 90 dias? Olha só o tamanho que a gente toma. Então, claro que eu passei para a doutora, pedi para eles me ajudarem. E ela me criou. Se eu também estou aqui, essa professora passou pela minha vida, Romilda. Ela me ajudou a estar onde eu estou. E a gente precisa ter memória de quem ajudou a gente estar aqui nesses lugares. Muita gente me ajudou, né? Muita gente me ouviu. Mas, nesse momento, eu quero trazer do lado esquerdo a minha mãe, o amor dela. Do lado direito, outra causa que eu trabalho aqui de frente, que é o suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, eu não uso o laço amarelo do lado esquerdo, eu uso do lado direito, que é a minha vida. Mas, do meu lado esquerdo, é o amor pela minha mãe, representa os cânceres que eu tive, o câncer de mama, a mulher, a menina, e todas as Mônicas que eu perdi. Mas a minha mãe partiu dia 25 de dezembro de 2021. Ela não partiu à toa naquele dia. Ela partiu aquele dia para dizer, fique com as luzes de Natal. Ela disse, agora você aprendeu a montar uma árvore de Natal, você está pronta. Não é? Ela morreu lúcida, escolhendo ir para o hospital. Eu não posso não reconstruir todas as Mônicas que ela deixou para mim. Então, eu tenho reconstruído, e com a ajuda de muita gente. Quero te agradecer muito, Késia, te agradecer muito, Daiane, Érica, Ariane, a todos vocês, a Matilde, que é minha amiga há tantos anos, a todas que tiveram câncer e que tiveram aqui. A gente pode fazer uma rede muito forte, mas depende da gente, não só do poder público. A população e nós temos o nosso compromisso, eu estou falando como Mônica, de também levantar e participar. Não deixar tudo na mão dos nossos representantes. Porque é a população que escolhe quem fica e quem sai. Depois a gente não pode reclamar. Mas Jundiaí tem uma força que é a força do amor, eu acredito nisso. O que não é força do amor não está junto comigo. O que não é bom não está junto comigo. O que não é do bem não está comigo, não caminha comigo. Não caminha. Então, eu quero agradecer muito por esse momento, por esse projeto de lei, né? E por tudo que a gente pode construir. E eu quero ver essa casa cheia, todas as vezes que a gente for falar de câncer de mama, pela vida das pessoas que não estão aqui, e pela vida das pessoas que estão, e das que a gente ainda puder salvar. Muito obrigada mesmo. E eu quero deixar aqui um pensamento na minha mãe, porque se eu sou essa mulher, eu devo a ela. Eu perdi todas elas, sem vergonha de dizer, quando ela morreu, eu não sabia mais quem eu era.
eu entendi que ela me deixou preparada para eu recuperar todas elas e me reconstruir melhor. Agora eu entendo o que minha mãe sempre disse: eu estou te preparando para a vida. Agora eu entendo. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Eu tenho algumas pessoas que acho que têm compromisso, mas para vocês verem, né, o impacto. Para vocês verem o impacto aí das questões emocionais, né? É por isso que a gente quer criar esse programa com rodas mensais. Não sei se vai ser virtual, se vai ser presencial, como que nós vamos fazer, mas a ideia é que a gente se apoie. Porque eu trouxe até aqui, ó, um pensamento aqui de um livro. Eu sou psicóloga, né, para quem não sabe. Já tive também 2 diagnósticos de câncer. Estou curada já há 10 anos. Agora, no mês de abril, vai fazer 10 anos. Não foi de mama, mas foi de outras coisas. E aí eu comecei a estudar muito da área da psico-oncologia. E fala exatamente isso que a Mônica acabou de nos dizer aí, né, que é a possibilidade de repensar a vida com um cunho de recomeço, que pode proporcionar a reconstrução de valores e a descoberta de potenciais ainda desconhecidos. Que a hora que a doença bate na porta, a gente precisa encontrar vida dentro da gente, né, para poder caminhar aí no tratamento, e é isso que a Kézia quer contribuir aqui na cidade e no mandato. Então, muito brevemente agora, eu não sei se a gente pode organizar de cada um de vocês que se sentir à vontade, quiser falar 2, 3 minutinhos a respeito do trabalho que faz na cidade, porque mês que vem a gente vai continuar, né, como eu disse, vai ser aí, vamos ter os encontros mensais, para que a gente primeiro faça um diagnóstico, o que a cidade tem e o que a cidade precisa e o que a sociedade civil pode contribuir. Tá bom? Vou começar pela... Você que está precisando, né, do recorte de carinho ou do Fios Encantados? Fios Encantados. Então, pode vir aqui, por favor. É Mara? Mara, né? Pode ser aí. Gente, a gente está aqui na Câmara, tem tanta formalidade assim, mas... Veja, é uma reunião singela, né, que a gente está fazendo um primeiro encontro, então fiquem bem à vontade. Casa, né? Aqui não é a casa do povo, né, Carla? Sintam-se em casa. Pode também, meu amor. Pode também, do jeito que vocês se sentirem melhor, mais confortáveis. Vamos lá, Mara, fala pra gente aí dos fios. Olá, pessoal. Meu nome é Mara Gisele Pereira. Eu sou idealizadora e presidente de um projeto que se chama Fios Encantados de Jundiaí. Eu moro aqui na cidade fazem 11 anos, mas eu já recebi o título de cidadã jundiaense em 2019, então eu me considero, né, vista a camisa mesmo. Os Fios Encantados eu comecei achando que eu só ia entregar aqui em Jundiaí. Então, nós confeccionamos toucas e perucas lúdicas de heróis e princesas para as crianças em tratamento oncológico. Nós confeccionamos corações também para as mulheres que tiram a mama, né? Turbante, touca para os adultos também, em tratamento, e para os idosos e para as pessoas em situação de rua. Por quê? Os Fios Encantados a gente não tem ninguém patrocinando mensalmente, né? Então, é com o nosso trabalho mesmo e a população nos ajudando. Então, às vezes, a gente ganha lã que não é para o uso das crianças, porque eu me preocupo muito com os pacientes em tratamento oncológico por conta da imunidade. Então, só uso as lãs novas, pacote fechado. Mas o que a gente ganha da vovó, que já faleceu, que estava lá guardada há muito tempo, a gente usa para confeccionar cachecol, sapatinho de lã para os idosos, toquinha para as pessoas em situação de rua, né? E aí eu saí entregando também. Eu tive uma participação no Caldeirão do Hulk, o projeto ficou conhecido e eu viajo o país todo. Então, eu comecei em Jundiaí, entrego aqui na nossa cidade também, né? Sempre que precisam, a gente está à disposição. Também quero deixar aberto para todo mundo conhecer os Fios Encantados, né? E o que precisarem, nós estamos lá às ordens para poder ajudar também as pessoas em tratamento oncológico, né?
Recentemente eu tive no Hospital do Amor do Amazônia, porque o de Barretos são 3 unidades fixas, né? Então ele tem em Barretos, no Hospital do Amor do Amazônia e em Jales. Eu já conheço as 3 unidades fixas. E quando eu tive lá em Rondônia, uma que segue a gente ficou sabendo que eu estava lá no estado e pediu para eu ir visitar, se podia encontrar comigo, né? E eu fui. E era um caso de mama que me surpreendeu muito, muito, muito. E vive numa situação muito difícil, então a gente acaba ainda, mesmo não tendo recurso para o projeto, eu prefiro tirar do que a gente tem e eu ajudar outras pessoas. Nós já montamos 3 casas, né, para criança em tratamento oncológico e uma outra que pegou fogo, tudo pedindo doação. Então, trouxe uma criança da Paraíba, porque quando eu estive lá em Campina Grande e João Pessoa, eles achavam que eu morava na capital, né? E me pediram ajuda para acolher, na pandemia, uma criança que veio para realizar o transplante de medula óssea em São Paulo, no GRAAC. Eu falei, Sossó, que ele é heróis do bem, então já tinha intimidade, né? Sossó, o nome dele é Sóstenes, tá, gente? E eu falava o nome dele errado. Daí ele já me corrigiu várias vezes, daí eu falei, então você é Sossó para mim. Eu não moro na capital, mas nada justifica que eu não vá te ajudar. Então, daí fiquei dias pensando, como a gente está falando muito de Deus, Deus realmente age na nossa missão dos Fios Encantados e Ele me guia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Certo, lindeza? Então, eu tenho certeza que todos nós somos escolhidos, principalmente para estarmos aqui hoje reunidos e ouvindo tudo que a gente precisa, porque é um aprendizado a cada dia, né? Eu acolhi essa criança, na verdade, eu pedi para minha irmã se ela podia acolher na casa dela. Ela acolheu 21 dias, todos os dias, euzinha levei essa criança para o GRAAC lá. Eu dormia na casa da minha irmã, ou às vezes saía de madrugada aqui de Jundiaí, para realizar todo o processo que foi antes do transplante. E 28 dias com o pai e com o irmão, até eu levar eles no aeroporto e colocar eles dentro do avião para eles irem embora. E uma criança de Belém do Pará também. Então, assim, a gente está acolhendo. Agora, acabei de descobrir um caso, não sei se quem acompanhou, uma outra criança em São Paulo que descobriu um diagnóstico de um tumor no fígado. E a mãe desfez de todas as coisas para ir embora para Paraíba, não tinha mais casa. Então, chegou o caso para mim para pedir uma peruca para essa criança. As nossas perucas são lúdicas. Como ela ia perder o cabelinho de 3 anos, pediram uma peruca para nós. E me contaram o caso. Eu me sensibilizei e, obviamente, que já montamos a outra casa para a mãe também lá. E tudo Deus manda. Tudo, gente. É geladeira, fogão, tudo que vocês imaginarem. Bom, aqui na nossa cidade, eu, além de ser idealizadora e presidente dos Fios Encantados, que é um bebê ainda, de 5 anos, mas que já está aí nível... A gente tem um mapa lá na nossa sede, está aberta a nossa sede para vocês conhecerem. Hoje tem oficina. O meu telefone já tocou milhões de vezes ali, porque as pessoas sabem que eu chego cedo lá e já ficam querendo levar as coisas, né? Por isso que eu falei que eu tinha que ir embora. Eu sou palhaça de hospital também atuo lá no HU. E no São Vicente, aqui da nossa cidade, só aqui em Jundiaí. Eu empresto as minhas pernas para cadeirantes, né, lá do Instituto AICA. Eu sou uma fanfarrona, empurro cadeira de roda para brincar, né? E eu sou brincalhona assim por quê? Eu sou palhaça, né? Eu sou a doutora Josefina. Estudei! Também, né? Eu falo que eu sou a doutora Josefina Filisbina, porque ela é muito fina, né? Então, gente, e assim, eu ajudo um vilarejo na África fazem 2 anos, também com a ajuda das pessoas, não é só, né? Eu tenho a ajuda das pessoas, eles comiam rato, e chegou esse caso na minha vida, e quando eu vi aquilo, eu falei, nunca mais, enquanto eu existir, e que eu tiver força para pedir ajuda, eles não comem mais rato. Também sou uma Maria Chorona, viu? E é isso. Eu sou, de segunda-feira, além da minha doutora, que eu atuo de sábado à tarde no São Vicente, eu vou de segunda, nas UTIs, eu vou lá conversar com os pacientes de Mara, que não tem visita. Então, quando eu falei de Deus e de amor, e que tinha que unir, é porque eu acredito que todos nós temos esse amor dentro de nós, né?
E os fios encantados, então a gente começou com as perucas lúdicas e hoje a gente já atende os adultos e principalmente as mulheres, porque nós somos mulheres, né? Nós temos tenho várias voluntárias com o tratamento do câncer e eu não cursei a psicologia, mas também acabo atuando muito de ajudar, né, orientando. Nós temos um caso novo agora de uma voluntária que acabou de diagnosticar. Tem uma outra que é veterinária, o marido é médico, mas o marido largou. E eu que acompanho desde a primeira quimioterapia. Então é isso, para não aumentar mais, porque eu falo que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, né? E é gostoso. Mas entrem lá, é Fios Encantados com 2 S no final. No nosso site tem reportagem com a gente no Brasil inteiro. Em 2024, nós já estamos indo para a América Latina. Em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai conceder isso na nossa vida. E gratidão por estar aqui. Muito, muito obrigada pelo convite, viu? E muito obrigada a todos vocês que estão aqui também. Gratidão, viu? Obrigada. Obrigada, Mara. E nós continuaremos juntas aí. Recortes de carinho. Vamos lá. Eu sei que são muitas histórias, né? A gente fica numa posição difícil de não querer cortar, mas a gente só fica um pouco preocupada com o tempo, mas teremos outros encontros. Não vai parar por aqui, tá bom? É Romilda, né? É isso. É com você, Romilda. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e orgulhosa por estar aqui. E vou contar um pouquinho da nossa história. Nós somos um grupo de voluntárias. Nós dedicamos o nosso tempo em prol de mulheres com câncer de mama. Eu disponibilizei a sala da minha casa e transformei num ateliê. E depois da pandemia, nós estamos em 8 senhoras só. E já foi dito que eu sou professora, né? Então enveredar para a área de costura foi um desafio, uma coisa assim louca no começo, né? A malha andava, enfim. E aí depois de muito esforço, apareceu uma voluntária que costurava muito bem, nós aprimoramos. E estamos aí como formiguinhas, né, trabalhando em prol dessa causa. Nós confeccionamos turbantes, né, e eles vêm com uma faixa colorida. Precisamos muito de viscolaicra. Às vezes eu penso, o projeto vai parar, não tem matéria-prima, aí uma confecção liga, manda um saco de retalho, aí nós desenvolvemos também um outro acessório com retalhos menores, e estamos caminhando, não é? A Abrapec levamos, inicialmente nós doávamos anualmente, só no Outubro Rosa, depois passamos a 2 vezes por ano, e agora nós temos as demandas a cada 3 meses, nós conseguimos confeccionar em média 150 acessórios, e levamos para todas as instituições de quimioterapia da cidade. Mas somos um grupo de boa vontade, um grupo pequeno, nós estamos em 8 só. Não temos quem costure, que tem as máquinas, então toda vez nós pedimos, né, que quem tiver tempo, tiver vontade de ajudar, mas o grupo continua em 8. Ganhamos de vez em quando da Advance Têxtil a matéria-prima, e ajuda de 2 confecções da cidade. Nós até gostaríamos de produzir mais, mas precisamos, né, um pouco de apoio, matéria-prima, mas não tem problema, né? Vamos indo, somos formiguinhas, e eu sempre digo para as voluntárias, o nosso pouco é muito para quem precisa. Então, quando eu recebo, por exemplo, um depoimento, né, dessa senhora que disse, eu recebi o turbante, eu usei, eu fico muito emocionada, porque nós colocamos muito amor, muita energia positiva e levamos. Nós não temos contato com as pacientes, nós temos contatos com as assistentes sociais, com as enfermeiras. Então, nós carregamos isso de muito amor e lançamos.
Então, quando eu recebo assim esse depoimento, eu fico muito feliz e eu digo, não, nós precisamos continuar. É pouco, mas para quem precisa é muito. Então, eu agradeço de coração o convite, estou muito feliz, parabéns a todos aí pela organização do evento e espero estar presente nas próximas reuniões. Muito obrigada. Obrigada, viu, Romilda? Vou chamar agora uma representante da Abrapec, não sei se é a Eliana que vai vir. O homem, tá bom. Laerte, psicólogo. Falar brevemente aí do trabalho da Abrapec, não sei se todos conhecem aqui na cidade de Jundiaí. Você precisa ir. Tá. Desculpa, gente, eu que estou fazendo o papel de chata aqui, de controladora do tempo. Né? Oi? Você foi? Muito bem. Deixa eu só dar uma palavrinha antes do senhor começar, doutor. Eu quero agradecer a presença. Doutora Daiane tem que ir também, porque ela tem agenda. Doutora, Deus te abençoe, continue te abençoando grandemente pelo carinho e apoio. Muito obrigada, doutora. Deus abençoe e um bom trabalho. A gente... Eles estão se despedindo. Acabou de chegar aqui nosso querido vereador Daniel, meu amigo, meu parceiro de trabalho, que é o filho da Andréia. Né? Essa mãe maravilhosa. Não precisa falar. Igualzinho. Vamos lá, vamos dar sequência. Abrapec. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia. Bom, eu não esperava que fosse falar, mas, enfim, né, Eliane? Bom, gratidão por estar aqui. Eu já sou um habitante de Jundiaí, já está fazendo mais ou menos uns 30 dias. Embora já estivesse prestando serviço aqui na Abrapec por um bom tempo já. Mas a Abrapec é uma organização que atende as pessoas aí com câncer, em diversas frentes, né? Porque nós temos lá os atendimentos psicológicos, temos a fisioterapia, temos o trabalho, inclusive da assistência, dá um estágio na Faculdade Anchieta, faz estágio lá com o pessoal da enfermagem, do psicologia, enfim. E, além dos atendimentos profissionais, também faz os atendimentos com cestas básicas, com material se precisa, por exemplo, cadeira de roda, cadeira de banho, né? Enfim, todos os atendimentos necessários para socorrer a pessoa nessa dificuldade, a Abrapec tem podido fazer até hoje, faz bastante tempo. Ela tem várias unidades aí pelo Brasil. Aqui tem a administração daqui, que tem uma unidade em Atibaia, tem outra em Salto. Mas o mais importante de a gente lembrar, gente, quando a gente fala de câncer, a pessoa sempre nos relata o seguinte: quando diagnostica câncer, o chão abre. Qual é a primeira expectativa? Morte. Ninguém quer morrer, né? E aí, eu estive no Congresso de Oncologia em São Paulo, mais que uma vez, e achei interessante o seguinte: uma quantidade de pessoas deram depoimentos. Mas nós sabemos, o que está acontecendo aqui, pelo menos para mim, é uma questão um tanto diferenciada, porque a preocupação não é exatamente, pelo menos é o que eu estou entendendo, com quem tem recursos para fazer um tratamento. Mas para a pessoa que às vezes está lá, aí numa favela, numa área bem pobre, e a pessoa, às vezes, o que acontece? Tem muito medo de repente, ter um diagnóstico desse tipo. Né? Qualquer imaginação da possibilidade já apavora. E às vezes a pessoa demora até para ir em busca de um atendimento, exatamente pelo medo de aparecer uma dificuldade de um diagnóstico desse tipo. Então, eu fico imaginando, como eu conheço pessoas que de repente demoraram
não sabiam como era, e de repente não acreditam que o serviço público vai atendê-la. Eu já tive pessoas que foram para o serviço público, de repente chegou lá, o profissional disse, isso não é nada, depois no final era tudo, né? Ou disse que era tudo, no final não era nada. Tem de tudo, né? E aí acaba, às vezes, apavorando aquela pessoa. Eu já acho que a divulgação devia ser de todo jeito. Nas igrejas, nas escolas, um carro de som na rua, falando, vai ter ali o atendimento, ali em tal lugar, um carro de som avisando. Desculpa a expressão, gente, uma casa do povo, posso falar, acho. Um dia me mandaram um vídeo de alguém na rua oferecendo prostituta. A gente não vê alguém na rua oferecendo um tratamento para diagnosticar um problema de saúde, seja qual for. Não sei se alguém aqui teve o desprazer de ver coisas desse tipo, mas me mandaram, eu achei interessante a ousadia. Então, as pessoas, às vezes, ficam sem saber o caminho que toma, ou, aqui, desculpa a minha sinceridade nesse aspecto, que o São Vicente é muito bem cotado, né? E as pessoas que vêm para o atendimento aí, pelo menos, têm dito que têm sido bem atendidas. Já atendi aqui na Brapec pessoas que vieram de Maceió, região lá interior de Alagoas, e foram atendidas aqui. Saíram de lá, todo mundo se despediu, que vai morrer. Voltou, pronto, bom, com saúde, para casa. Foi atendido aqui. Certo? Então, gente, acho bastante louvável essa situação que estamos vivendo aqui. Porque ao encontro daquele que realmente fica perdido por aí. Não é aquele que tem um plano de saúde, que mesmo os planos de saúde, às vezes, já é uma dificuldade grande. Não tem. Não tem um caminho a tomar, não sabe o que fazer. A palavra câncer apavora. As pessoas aqui, todo mundo aqui é jovem, saiu que tem cabelo branco, mas num tempo passado, quando se falava câncer, mamãe batia na boca. Isso é doença ruim. Não pode. Teve uma outra época que a cura de câncer era IP roxo. Não sei se alguém aqui se lembra ou passou por esse conhecimento. Então, hoje as coisas mudaram. Mas quanta gente que demora para ser atendido ou demora para se lembrar de ir procurar um atendimento. Agora, com a pandemia, quanta gente que ficou com medo de sair da porta para fora. E isso acabou agravando a situação. Mas eu tenho percebido também uma situação interessante, que eu já estou atendendo pessoas aqui na Brapec por muito tempo, e eu percebo que as mulheres são seres muito mais sensíveis do que nós, os homens. Para a gente entender um pouquinho mais as mulheres, a gente vai ter que nascer mulher numa outra vida, e para começar a perceber isso. E às vezes as pessoas falam assim, mas como é que a gente faz para entender as mulheres? Eu respondo, você não precisa entender as mulheres, você precisa escutá-las. Que aí a coisa começa a mudar. Sim. Então, o que acontece, gente? Eu percebo o quê? Nós estamos vivendo fases bem difíceis na humanidade. E as mulheres mães, principalmente, elas sofrem muito com os filhos. Mulheres casadas que sofrem demasia com os maridos. E eu acho que elas simplesmente ajudam os maridos a evoluírem. Porque, olha, o que abala o sentimento das mulheres. E aí elas começam, eu percebo isso é uma questão minha, é uma teoria minha, que a maioria esmagadora dos cânceres de mama vem do sentimento difícil que às vezes a mulher passa, com mágoa, com dores, com remorso, com sentimentos, às vezes até de ódio por situações que viveram, de um filho que perdeu durante a vida, de um marido ruim que ela fica a vida inteira do lado dele. Ela não abandona isso, é um caso interessante. Eu mesmo já atendi casos, uma vez uma senhora veio para o atendimento, imagina, ela não tinha 40 anos, desesperada com câncer de mama. Comecei a atender, naquele dia ela chorou desesperadamente, e ela não estava apavorada por causa do câncer, não. Ela estava apavorada porque o marido disse para ela, eu vou embora, porque você agora está podre, eu não quero mais você. Sim. E ela morreu naquela semana, de desgosto
funcionando? Agora está, né? São coisas muito importantes, né? Essas reflexões aí a respeito da parte emocional e tudo mais. E a gente quer muito, né, se aprofundar e dar continuidade nisso. Mas é que tem várias pessoas que precisam ir. Tá. Então, me desculpa, me perdoa mesmo. Eu estou fazendo um papel muito ingrato aqui. Acaba... Mas, gente, só para encerrar, perdão. Só para encerrar, lembrando isso, né, que nós, a Abrapec, eu sou uma pessoa que presta serviço, não sou nada mais que isso, mas tem feito um trabalho maravilhoso, é uma organização que tem prestado realmente bons serviços, e volto a louvar essa preocupação, principalmente com aqueles que estão lá onde não tem o socorro nem do plano de saúde e nem do dinheiro no bolso. E é por isso que a gente quer essa rede de apoio e queremos vocês aqui com a gente. Não peço obrigada, perdão, viu? Nós também vamos ter que sair, que eu tenho atendimento daqui a pouco, a Helena também. Tá bom? Muito obrigado. Só para a gente se organizar, nós temos aqui... tudo bem. A Clínica Ferraz, que quer ser um parceiro, né, dessa rede, que nos procurou. Vocês podem, se quiserem, falar daí ou subir aqui. E tem a Dorô. Vocês dois que precisam sair. Bom dia a todos. Bom dia. É muito difícil conseguir segurar as lágrimas aqui diante de tantos depoimentos lindos, né? Falar de um assunto que é tão importante, que é tão sensível. E, primeiramente, eu queria agradecer ao convite da vereadora Kézia e agradecer principalmente a minha esposa, que se não fosse você, a clínica não estaria participando desse programa tão lindo de ajuda às mulheres. Nós somos uma clínica de dermatologia e estética aqui de Jundiaí. Eu sou formado em medicina aqui em Jundiaí e também quero abrir um parênteses e parabenizar ao prefeito, ao secretário, à doutora Érica, ao trabalho lindo que essa prefeitura faz na rede pública, no atendimento não só às mulheres, como às crianças também, que a gente tem um atendimento em saúde no município que não se vê na maioria dos municípios brasileiros, inclusive de São Paulo. Mas a Clínica Ferraz, em meu nome, em nome da Carla, gostaria muito de fazer parte desse projeto, porque a mulher, principalmente depois de um tratamento, de uma cirurgia, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, ela tem a pele muito danificada por esses tratamentos, em alguns casos cicatrizes muito inestéticas que acabam afetando o dia a dia dela, e a gente sabe que a cicatriz faz a gente lembrar do que aconteceu. Então, o nosso papel é tentar fazer vocês, mulheres que passam por essa dor, esquecer ao máximo de tudo isso que vocês passaram. Então, a gente quer contribuir nesse sentido, devolvendo a autoestima para essas mulheres, tentando dar um pouquinho de carinho na forma do cuidado com a beleza, e dessa forma poder contribuir com esse projeto lindo e fazer com que, mais do que essa iniciativa, com que essa iniciativa ela possa dar continuidade, mesmo depois, né, se a Kézia não continuar como vereadora, mesmo depois que o Luiz Fernando não vá continuar como prefeito, mas que essa iniciativa possa ser duradoura e que a clínica sempre esteja apoiando essa causa. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutora? Parabéns a todos vocês. Pela parceria. Dorô, você quer falar daí mesmo? Pode falar. Sim? Oi? Tem que apertar só o botão aí, ó. Apertar e acabou? Aí, isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou tentar ser breve, coisa que eu não sou, mas eu vou tentar ser. Legal, porque a gente precisa de protetor solar, né? Quando você faz quimioterapia, as mulheres pegam ônibus, as mulheres andam de ônibus, a pele fica toda, principalmente se faz uma carboplatina.
Mas eu vou contar a minha história bem rápido. Eu sou a Doro Cunha, eu tive um câncer de mama na sua forma mais agressiva de 2018 a 2020. Né? Eu percebi que lá eu podia fazer a diferença, né? Porque eu vi que eu fiz todo o meu tratamento pelo São Vicente, eu agradeço imensamente. Mas a gente tem que falar a realidade, né? Nós não temos mastologistas, infelizmente. A gente tem 2 mastologistas só para atender todo mundo, então aí tem uma demora muito grande nas cirurgias. Desculpa, doutora, mas eu tenho que falar isso, que é a realidade, porque eu falo a realidade do que eu vivi. Né? Então, a gente precisa realmente de protetor solar, porque as meninas não têm condições de comprar um protetor solar, e sendo que elas vão de ônibus. Isso é uma realidade muito dura. A outra realidade é o quê? Mulheres com câncer, elas não conseguem trabalhar. Ela faz faxina e não consegue trabalhar. Aí ela não consegue trabalhar, o filho dela está com fome. Aí ela chega, ela tem filho de 7, 8, e ela não tem comida para o filho dela, e ela está em tratamento de câncer. Então, isso é triste demais. Quando eu vivi isso, a gente fazia mutirão lá em casa, todo mundo levava leite, porque chegou uma menina que falava da Vila Real, na Várzea, e falou: Doro, meu filho Miguel está andando atrás de mim e não tenho leite. Estou falando da minha realidade. Né, como jornalista que sou, que nem sou mais jornalista, virei padeira, mas o que acontece? A gente tem que fazer políticas públicas voltadas para a realidade dessa mulher com câncer. Hoje no Brasil morre 42 mulheres por dia de câncer de mama. A gente está conversando aqui, passou 1 hora, morreu 2 mulheres. Né? De cada 100 mulheres, 8 vai ter câncer de mama. Então, é muita coisa. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Não é... a gente tem que pôr essa realidade. Então, eu fiz, né, voltando para tudo isso, eu percebi coisas fazendo meu tratamento, porque também não vejo mais motivos na minha vida, se eu não puder, de tudo que eu passei, de ter um câncer de 2 centímetros, e daqui 2 meses o negócio está 15 centímetros no seu peito, e você falar, e o médico falar para você: olha, acho que você está com metástase. Você tem 14 linfonodos comprometidos, o médico fala: você vai ter que fazer uma quimioterapia cavalar. Tudo bem, do meu tamanho, mas, né? E na primeira semana caiu todo o meu cabelo. E eu fui fazendo quimio e as pessoas falam: mas eu não senti nada. Cara, até hoje, eu fiquei com uma insuficiência cardíaca gravíssima, de 32 de injeção de fração por causa das químios que eu fiz. Mas eu estou viva, né? Aí eu fiz um grupo, eu tenho um grupo de 250 meninas no Brasil todo. Fiz um grupo pelo WhatsApp, chama Triplo Negativo, que são as minhas meninas do coração. Comecei a fazer palestra, porque trabalhei a minha vida inteira com RH. Eu já fiz mais de 100 palestras nas empresas de Jundiaí, levando a minha palavra, né? A gente sabe disso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer coisas efetivas, né? Então, as meninas, quando elas são operadas, elas não têm dinheiro para comprar o sabonete, porque o sabonete é de todo mundo. Então, o sabonete líquido, opa! Então, as meninas, o meu projeto, com o Esperança Rosa, me desculpa, eu estou me aprofundando aqui, eu estou criando uma rede de apoio que chama Esperança Rosa, e nós vamos criar uma bolsinha, porque quando você faz mastectomia, as meninas lá no HU vão com a sacolinha de mercado. O dreno fica na sacolinha de mercado. Então, em 2020, eu criei a bolsinha do coração, com a prefeitura, tudo, só que aí teve a Covid e nós paramos. Então, assim, aí eu olhava aquelas senhorinhas com aquela sacola do mercado, e você não pode ser, o dreno fica com você, é um cachorrinho que fica com você durante 15 dias no máximo, né, doutor? Então, aí eu vi que a gente pode fazer mais coisas, né? Essa mulher precisa de alimentos, né? Os filhos precisam de alimentos. Essa mulher tem que ter um amparo. E a mulher precisa de agilidade no tratamento. Então, quem tem câncer tem pressa. Aí, se vocês procurarem nas minhas redes sociais, você vai ver que a gente cantou, dançou. Todo mundo fala da dança, que a gente fez uma dança lá na quimioterapia. Por quê? Porque a gente viu que era lá que o pessoal precisa mais. Mas eu quero fazer coisas efetivas. Por isso, quando a doutora dá, eu fico aqui me corroendo para falar logo. Por quê? Porque eu sou a Dorô. E eu passei por tudo isso. E quando eu vejo as meninas, quando elas falam assim para mim: ai, Dorô, como que eu estou? Vai passar. Hoje você está assim, mas vai passar. Né? Eu perdi muitas amigas, muitas. Que falam: Dorô, conversa comigo. Converso. E aí você vai, né,
tendo tudo isso, e você de jornalista, você vira uma padeira artesanal, porque você não consegue mais fazer o que você fazia antes, porque os seus pés, você não, mesmo depois de 4 anos, você não sente os pés, não sente as mãos, e o coração não vale mais para nada. Então, você tem que sobreviver de uma coisa. Então, você faz o quê? A gente tem que lutar e fazer a diferença. E não é porque é assim que tem que ser. Nada foi em vão todo o meu sofrimento das 28 quimioterapias, da radioterapia, de tudo que eu vi no SUS. Eu sou muito grato, São Vicente. Eu sou muito grata, mas a gente precisa de mastologistas. A gente tem só 2 e a gente tinha 4. E os outros foram embora, aposentando, e não foi colocado no lugar até hoje. Eu fiz um abaixo-assinado, é a última coisa que eu vou falar. Teve 30 mil assinaturas para o hospital regional fazer as cirurgias, porque a cirurgia de mama não é alta complexidade, dá para fazer ali, gente. Sabe? E aí, Covid, não é porque é Covid. E as meninas também não estão conseguindo fazer a prótese, não estão conseguindo, e é a verdade. Agora todo mundo joga pela Covid. Não estão, eu tenho relatos, todo mundo vem falar comigo que não consegue. Então, vocês que são dermatologistas, né, vamos fazer algum kit, alguma coisa. Já está tudo no projeto. A Esperança Rosa. Por quê? Porque a gente fala que verde, né? Não. A esperança é rosa. Então, é o meu projeto. Eu estou com esse projeto, as bolsinhas do coração, porque eu não aguento ver as meninas com sacolinha de mercado, com o dreno, sabe? E aquele dreno... a gente não tem, porque quem põe silicone tem uma bolsinha muito bonitinha que põe silicone, mas quem faz a mastectomia, não. Aí não tem nem o sabonete para lavar a cirurgia. E não tem. Pergunta para mim, mas eu posso estar... Pode. Tem que lavar bem. Mas eu não tenho sabonete líquido, que é bem melhor. Vamos dar um sabonete líquido tão baratinho, fracionar. Né? Dorô. Você entendeu? Sim. Então, é tudo isso. Eu sou a Dorô, me procura nas redes sociais. Quem quiser, Dorô Cunha, estou lá do que der e vier. Beijo para vocês. Acho importante você ter falado isso, porque realmente esse grupo é para a gente unir várias pessoas que cada um possa contribuir, né, da sua forma. Com coisas simples. Eu vou acolher a sua fala aí, vou atrás de uma farmácia de manipulação para a gente dar protetor para. Aí. Muito bem. Você não pode. Quando você faz quimioterapia, você não pode. Desculpa, né? Você não pode pegar só na careca. Aí você põe o turbante, mas o turbante não protege. Você pega um ônibus. Tem que passar o protetor e usar o turbante. As duas coisas. Eu acho que a gente já começou a ganhar muito demais, Dorô. A sua fala foi sensacional. Parece um cavalo desembestado. Não, mas teremos outras oportunidades e é para isso que a gente... É para isso. O nosso grupo, né, a lei está aí e nossa campanha é para isso. Você vê, através do que você citou, o doutor João já vai apoiar a causa, né, através do protetor, e é isso que a gente quer. E também, através dessa campanha, nós vamos unir as nossas forças para cobrar também do poder público, né, doutora? Para ter... Então, ótimo. Se a gente conseguir, você, vereadora, desculpa, gente, mais uma vez, se você conseguir o hospital regional, que é a coisa mais linda desse mundo, eu falei para todo mundo, se fizer cirurgias, as meninas... Só pra... tempo seria... É bem rápido. Sim. Não, fica à vontade. Se você descobre o câncer, no início, você faz a cirurgia, você não precisa fazer quimioterapia, mas se vai prolongando a cirurgia, e aí demora, você vai fazer quimio, rádio, o custo é muito elevado. Sim, a ideia da rede é isso, né? Esse seria o último slide, né? Como continuamos. Então, é exatamente isso. Definir metas, como que a sociedade civil pode ajudar e como o poder legislativo pode também colaborar e contribuir aí cobrando o executivo, que é o papel do legislativo. Eu vou passar a palavra para... Não sei se Patrícia e Elisângela querem falar juntas. E depois, Claudete, se você quiser falar também. Não? Mas a Claudete está com a gente aí nessa... Né? Claudete é uma... Como a Kézia disse, tem vindo voluntárias, né? E a Andréia já disse que não quer falar, Andréia? Tá. E se Beth quiser falar. Mas vamos falar, então, Patrícia. Vocês querem falar daí? É só apertar o botão. Eu vou falar só uma frasezinha, rapidinho, principalmente para a Dorô aí.
com tudo que ela falou, né? A gente está sempre em busca de políticas públicas que apoiem essas causas. E a razão de nós duas estarmos aqui hoje é uma dessas, é juntar forças e levar esse projeto maravilhoso para outras cidades, outros municípios também. Eu queria deixar uma frase para vocês, para todas nós pensarmos juntas, que a política da mulher, ela é feita para a mulher e com a mulher. E conosco, não por nós. Com todo respeito a todos os homens que nos auxiliam e nos dão esse suporte, mas a política pública feminina, ela tem que ser feita conosco, não por nós e não nos usando ou usando a nossa causa, ok? Obrigada, viu, Elisângela? Você vai querer falar alguma coisa, querida? Só um minutinho. Gostaria primeiramente... Nós vamos continuar essa conversa, gente. Eu vou fazer o contato para a gente dar os encaminhamentos. Não é só hoje, Dorô. Obrigada, viu? Obrigada. Pode deixar. A gente vai falar. Tá? Bom dia. Primeiramente, agradeço a vereadora Kézia pelo convite, a Ariane. Para mim é um prazer estar aqui. Me emocionei, né, com o depoimento da Mônica, porque conforme ela foi falando, eu fui vivendo, né, tudo isso. Ela com a perda da mãe, eu com a perda de um filho adotivo. E aí, depois da perda desse filho, né, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu falo que a nossa cabeça adoece o nosso corpo, né? E acredito, talvez, também, que foi essa perda para mim que... Eu falo que eu tive 2 piores perdas na minha vida. Graças a Deus eu tenho a minha mãe do meu lado, mas foi a perda desse filho adotivo e o diagnóstico do câncer. Confesso que, de primeiro momento, né, eu falei assim, meu filho morreu, eu vou morrer, né? E, então, chorei bastante, questionei Deus por quê, né? Eu recebi esse diagnóstico. Mas depois eu tive duas opções. Ou eu sentava e chorava e esperava a morte vir, ou eu falava assim, esse tumor não é meu, esse tumor não me pertence e eu não quero ele dentro de mim. Né? Então, agradeço os médicos que me atenderam, né, na região de Campinas, Instituto da Mama. Agradeço aos médicos que me atenderam, a minha ginecologista, mas família, amigos, conta muito. Né? A Patrícia é suspeita que está aqui do meu lado, porque por mais que a gente acha que somos fortes, na hora que eu pensava em ela, epa, né, você venceu muitas coisas, sabe, sem choro, né? Sem choro, vamos levantar a cabeça. A minha família da mesma forma, porque eu olhava para a minha família e eu falava assim, eles precisam de mim, eu preciso ser forte. Eu tenho os meus momentos de fraqueza, mas eles também me levantaram, a minha família me levantou, a minha fé. E, resumindo, eu falo que Deus, Ele não faz nada pela metade. Na minha causa, Deus foi tão maravilhoso comigo, porque eu amo o que eu faço, principalmente trabalhos sociais. Sou rotariana há 20 anos, trabalho em projetos, me trajo de Star Wars, vou no Boldrini, campanha de autismo. Então, eu amo o que eu faço. E eu fiz o meu tratamento, eu não tive efeito colateral nenhum. Eu saía da quimioterapia, eu ia trabalhar. Eu saía da radioterapia, eu ia trabalhar. Vestia um traje de Star Wars, que ninguém via que eu estava lá por baixo, suando, e ia fazer trabalhos no Boldrini, né? E assim, ela com medo de eu passar mal lá nos eventos. E aí, só para terminar, sábado nós tivemos, né, eu participei de um evento, fui chamada para dar um breve depoimento, porque foi um evento de mulheres. E aí eu acabei me emocionando, como a Mônica se emocionou e como eu vi várias mulheres aqui. E depois me falaram que algumas pessoas que estavam no evento comentaram assim, para que tanto? Não precisa disso, né? Quando viram que eu estava chorando. Então, tem uma frase que eu falo, que eu gosto muito, eu coloco muito na minha rede social, e eu falo assim, que quando a dor do próximo não te afeta,
Quem precisa de ajuda é você. Né? Então, eu falo que você não precisa passar por isso, né? Para você saber, para você sentir isso, é empatia, é amor ao próximo, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, amei estar com vocês. Sempre bem-vindas aqui, viu? Muito obrigada. Claudete? Claro? Liga aí. Oi. Olha, pelo tudo que eu prestei muitíssima atenção em tudo. Sim. Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam de mim, de me convidar, porque eu estou preparadíssima. Porque a minha vida inteira, e eu tenho 74 anos, quer dizer, faz tempo, que eu dou apoio psicológico. Eu comecei isso num hospital em Ribeirão Preto, que ainda nem existia isso. Porque o meu foco é, geralmente, as pessoas muito acamadas, muito necessitadas de N formas e sozinhas. Sim, as que não têm rede de apoio. É o meu foco. O que tem bastante gente, mas que na hora do vamos ver, porque isso aí eu vi em 1000 casos. Inclusive na minha própria família. Que eu saía catando, falava, não, você vai ficar lá em casa. Tanto que eu consegui construir uma casa onde eu recolhia meus parentes, meus amigos doentes, para poder levar aqui, para levar lá. E tendo que controlar com minhas empresas, onde eu me sustentava. Que eu nunca tive marido rico. Quer dizer, de ter tive, mas mandei embora, né? Mas era uma época que eu não sabia, minha filha, quanto que era, o que eu queria. Que eu era muito criança, muito imatura. Mas minha filha. Aí o que acontece? Pelo amor de Deus, gente, não esquecem de mim. Não esqueceremos. Porque por isso que... eu amo principalmente o trabalho dessa moça de agilizar. A gente pode te levar para Sumaré também, amiga? Eu estou por dentro, assim, toda me coçando. Nós temos ciúmes aqui, viu? A gente pode te levar para Sumaré também? Para começar a fazer. Essa é nata lá da Ponte São João, minha filha, para tirar de mim é difícil. Beth, você quer falar alguma coisinha ou não? Mas me leva para onde quiser. Nós vamos encerrar. Porque... detalhe, eu não tenho compromisso com ninguém. Meu amor, você vai estar conosco, já está e vai estar em todas as reuniões que, se Deus quiser, nós teremos aqui para frente. Não tenho compromisso com ninguém. Meus filhos já estão criados, com a graça de Deus, casados, maravilhosos. Oh, que belezinha! Entendeu? Então, meus netos é responsabilidade dos meus filhos, não é minha. Sim. Porque eu não quero o dedo me apontando amanhã, a senhora foi culpada, isso é coisa de vó. Não, pode parar. Obrigada, viu? Então, eu estou às ordens, por favor, tá? Obrigada, lindeza. A Andréia não quer falar, Andréia? Fala alguma coisinha só antes da Beth. Fala só o que você sentiu no seu coração, bem rapidinho, que a gente tem que finalizar mesmo. Bom, acho que eu posso falar foi a experiência que eu tive, né? Que eu todo ano eu sempre fiz mamografia, só não fiz no ano da pandemia. E no ano seguinte eu fui fazer e estava diagnosticada com câncer de mama. E foi tudo muito rápido. A própria ginecologista do postinho ligou para mim, né? Que era para mim ir lá porque meu exame tinha dado alterado. E daí me encaminhou para a saúde da mulher, onde eu passei com o hematologista, me encaminhou para fazer a químio e depois a cirurgia, e agora estou em tratamento de rádio. O que eu tenho a dizer é que, para mim, foi tudo muito rápido. Muito bem atendida no São Vicente, na Casa de Saúde. A rádio eu vou fazer em São Paulo. E a experiência minha foi essa, que nem foi no momento da pandemia, que eu não fiz aquele ano, né? Sim. E o câncer... de um ano, porque compararam outros exames que eu sempre fiz, né? Não tinha nada. Em um ano ele veio, o meu hormonal, né?
E graças a Deus que a cirurgia foi bem sucedida, não precisei tirar a mama, né? Foi o quadrante, e eu vou fazer a rádio, que eles falam que é para manutenção, né? Para matar os vasinhos, para ter menos chance de ter de novo, né? Mas assim, claro que quando eu recebi a notícia, o Daniel estava junto comigo, chorei muito, fiquei muito triste, né? Não tem quem receber uma notícia que você está com câncer, né? Que não vai, né? Mas enfrentei, né? Fiquei carequinha, o Daniel ficou careca junto comigo. Sim. Nós ficamos nós dois juntos, né? Eu tenho, assim, a minha palavra a agradecer, né? Pela saúde de Jundiaí, no meu caso foi muito rápida. Eu fiquei sabendo em dezembro, em fevereiro eu já estava fazendo tratamento. Agora já estou no final. Amém? Obrigada, viu? Amém. Nós precisamos encerrar. Ela não quer. Beth, precisa falar no microfone só porque senão ele não consegue. Quem está assistindo não ouve. E assim, foi uma aula para mim. Eu aprendi muito com vocês, né? Doutora Érica, prestei muita atenção em tudo que você disse, né? E é aquela questão, né? A gente cuida do próximo, mas a gente acaba esquecendo da gente mesmo, de nós mesmos, né? E foi edificante, muito edificante o testemunho de cada uma de vocês. Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui. Você sabe que é algo assim que eu tento, tudo que eu escuto, tudo que eu ouço, para mim eu transformo como aprendizado. Independente da informação, é um aprendizado. E eu glorifico muito a Deus por estar aqui hoje, muito. E eu agradeço a você, agradeço a Ariane, a doutora Érica, a todas vocês de projetos, a você, a senhora, né? Então eu sou muito grata, muito. A minha luta em casa não é contra o câncer, mas o Alzheimer, porque eu cuido da minha mãezinha, né? A Késia já conhece a minha história, mas foi edificante demais conhecer cada uma de vocês, a história de cada uma de vocês e a luta de cada uma de vocês. E isso só faz com que a minha vontade de ajudar o próximo só cresça. É isso. Só cresça. Beth está sempre com a gente, nos acompanhando. Muito obrigada, né, Késia? Eu acho que você quiser já ir encaminhando, que a gente passou do horário aqui de reserva. Eu quero agradecer ainda né, a doutora Érica por esse carinho, essa disponibilidade, doutora. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue abençoando muito essa trajetória de vida, sua família também, porque por trás de uma profissional existe uma família, né? Existe uma vida, então que Deus realize todos os seus desejos em prol de tudo que você faz para a sociedade também. Muito obrigada por sua disponibilidade. Meninas, obrigada por cada uma de vocês. E hoje, esse start, esse lançamento, tanto para mim quanto para a Ariane, é um presente e a gente só rende graças a Deus e a todos vocês que estão aqui. E agora nós vamos organizar, né, Ariane? Sim. Vamos entrar em contato para ver de que forma serão os novos encontros, o local. Sim. Inclusive, né, Késia, o que a gente vai construir aí de parceria também com o poder público. Nós temos, né, a pretensão, doutora Érica, de criar um grupo de apoio. Não sei se vão ser reuniões virtuais ou presenciais, complementar ao que o poder público já faz, mas que vocês recebem as mulheres, né, que possam, então, encaminhar, assim como encaminham para a Abrapec, que possam encaminhar para esse grupo, quiser
vai ser feito de forma voluntária também. Então, a gente tem algumas ideias. Vamos ver de que maneira que a gente encaminha isso. Prática. Nós vamos discutir, sentar, conversar, né, dividir com o executivo, que é a prefeitura, e ver de que forma a gente pode acrescentar na vida dessas mulheres também. A nossa intenção é essa. E eu tenho certeza, gente, que daqui sairão muitos frutos. Muito obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. E só agradecer ela também, que é da Grau, que é uma escola, né, de enfermagem e que tem de radiologia. Quer falar alguma né? coisinha rapidinho, amor, que a gente tem que encerrar? Quer falar alguma palavrinha? Por favor. Que, assim, foi muito precisa ligar. Aí, ó. Ficou vermelhinha a luz aí? Ficou vermelhinha. Isso. É só para dizer que, assim, que a gente, embora seja uma escola franquia com mais de 100 unidades, aqui em Jundiaí a gente chegou muito novo, em 2022, e que dentre da nossa missão é formar profissionais para o mercado de trabalho, e que a gente pretende colocar os nossos alunos para trabalhar diretamente com a população, para que eles entendam, para que futuramente, quando eles forem profissionais da área da saúde, eles entendam a necessidade de estarem ligados à sociedade. Parabéns, muito obrigada. E se a gente conseguir aí fazer a diferença na vida de poucas ou muitas mulheres, eu tenho certeza que será uma grande vitória. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos. Obrigada, Caio, Eduardo. Que Deus abençoe a todos nós. E até o próximo encontro.